A base pra gente entender o Corinthians estruturado pelo Ramon Dias é olhar pro esquema tático, um 4-3-1-2. Eu gosto de dividir assim porque eu vejo uma distância grande entre essa linha de 3 meias, 3 volantes, 1 volante, 2 meias, pro camisa 10, geralmente o Rodrigo Garro, e isso explica bastante coisa do modelo de jogo. O time geralmente faz uma saída de bola em 2 mais 3, 2 zagueiros, os 2 laterais pisando na linha lateral praticamente, e um camisa 5, um volante entre esses jogadores. O 5 ele vai ser muito pouco participativo aqui, os laterais nem sempre vão receber a bola no pé. A ideia aqui, principalmente de você ter uma linha defensiva tão aberta, você ter amplitude na saída de bola, é você atrair a marcação adversária, manipular os jogadores e conseguir encontrar e gerar espaço por onde você quer sair jogando. O Corinthians abre a sua linha defensiva no momento de sair, justamente para tentar atrair marcadores, espaçar a defesa e ter intervalos maiores para encontrar o passe, igual você tá vendo aí o Félix Torres encontrar essa bola entre as linhas da Portuguesa. O volante, o camisa 5, seja o Alex Santana, o Raniel ou qualquer outro jogador que vai estar fazendo essa função, ele vai ter um pouco mais de protagonismo e uma outra variação que a gente também vê o Ramon Dias executar. Ao invés do 2 mais 3, um 3 mais 2. E como que isso funciona? Geralmente esse 5 ele baixa um pouco mais para participar junto do zagueiro, para ser uma opção a mais por ali e ajudar a gerar superioridade numérica contra um adversário que muitas vezes vai marcar com 2 jogadores. E aí nesse desenho o propósito muda. Os laterais vão continuar pisando na linha lateral, mas vão avançar mais para o campo de ataque. E os outros meias, que a gente nem falou no outro modelo de saída, agora eles vão baixar um pouco mais. 3, os 2 zagueiros mais um volante que baixou, mais 2, esses 2 meias que vêm oferecer apoio. E aqui geralmente vão aglomerar mais jogadores por dentro, com menos amplitude, para ter linha de passe por fora e encontrar os laterais mais avançados. Ou seja, quer sair jogando por dentro, usa o 2 mais 3 bem aberto. Quer sair jogando por fora, o 3 mais 2 mais fechadinho para atrair o adversário por dentro e liberar o passe por fora. E tem uma outra ainda, não é raro ver o Corinthians fazer uma saída de bola um pouco mais longa, principalmente atraindo mais o adversário pro seu campo de defesa, procurando essa bola longa para brigar por primeira e segunda bola, em especial para conseguir ter o Garro ou o Coronado, o camisa 10, o criativo, com campo, com tempo e espaço para poder lançar tanto o Yuri, quanto o Memphis, quanto o Thales, quanto o Romero na profundidade, querendo atacar essa última linha. E só por falar em saída de bola, a gente já entendeu uma das qualidades do trabalho do Ramon Dias: repertório. O treinador, desde que chegou, ele fez muita questão de ter repertório no modelo do seu jogo. E aqui eu nem falo do desenho que ele vai usar, da formação, do esquema tático que ele vai usar no começo do jogo, mas as dinâmicas que ele consegue gerar, porque muito mais importa como que os jogadores se movimentam e o espaço que eles geram do que como a gente tá vendo lá na pranchetinha os botõezinhos posicionados no começo do jogo. E ao mesmo tempo, a gente entendendo como funciona a saída de bola do Corinthians ajuda a gente a entender como que o time ataca, como que ele se organiza ofensivamente quando ele entra no campo de ataque. E é importante dizer, não é um time muito fixado tanto em posições, os jogadores têm liberdade para se movimentar, para gerar apoio, para aglomerar por um dos lados e sempre tentar ajudar o portador a ter mais de uma opção de passe. Ainda assim a gente consegue encontrar alguns padrões que vão prezar principalmente por ter um modelo de jogo mais vertical, para infiltrar, para tentar atacar as costas da última defesa, muito mais do que avançar lentamente, ocupar o campo de ataque e circular de um lado para o outro. As beiradas, os lados do campo, a amplitude vai ser geralmente ocupada pelos laterais mesmo, tanto que se a gente olhar pro elenco do Corinthians, não existem tantas opções de pontas dribladores assim. A torcida até pediu, mas o Ramon Dias não viu tanta necessidade. Preferiu investir em bons laterais, acreditar nos jogadores que tem, que são jogadores que vão conseguir tanto atacar com qualidade, quanto baixar depois defensivamente e ajudar o time a se organizar. E quando a gente olha para a qualidade dos jogadores, isso fica claro. Mateuzinho e Matheus Bidu, 2 laterais com muita força, muita imposição para conseguir ultrapassar, chegar no campo de ataque, quase que fazer um papel do ponta, não o ponta driblador, mas o ponta que vai até a linha de fundo para fazer o cruzamento e depois também baixar numa linha de 4 e ajudar a defender. Nesse 4-3-1-2, a gente vai ter a figura do volante, que eu confesso que com bola nem sempre ela é tão participativa. No meio a gente vai ter 4 jogadores e 3 posições diferentes, que para fins didáticos eu vou chamar o camisa 5, o central, de volante, os 2 jogadores um pouco mais lateralizados de meias e o jogador na frente, o Coronado, o Garro, de camisa 10, beleza? O volante nem sempre ele vai ter tanta participação assim com bola, em especial quando o Corinthians quer fazer essa saída em 2 mais 3. Agora, os 2 meias eles têm um papel mais ativo, eles são grandes coringas e grandes trabalhadores nesse time do Corinthians. Eles quem muitas vezes vão oferecer linha de passe para receber o passe direto dos zagueiros. E tanto se a gente for ver a característica desses jogadores, geralmente são jogadores com imposição física, com velocidade, com capacidade para cobrir o campo inteiro, menos jogadores com tanta criatividade, mais jogadores para circular com passes curtos, distribuir pro trio de frente, aí sim cuidar da criatividade junto dos laterais. Isso fica claro quando a gente olha pros nomes, né? José Martínez, muitas vezes o Alex Santana, o Charles por ali,
Davi, talvez o Bidon seja um jogador mais criativo, mas como um conjunto, olhando pro elenco inteiro, são jogadores mais trabalhadores do que criativos, fica claro? Eles quem geralmente vão receber o primeiro passe para aí sim depois distribuir. Recebem o primeiro passe do zagueiro, o espaço tá pelos lados, encontram os laterais na ultrapassagem, o espaço tá por dentro, bola no garro para ele conseguir construir a jogada. Passes mais curtos. E assim, falar de futebol nesse mês é certamente falar de calor. Jogos geralmente muito quentes, com intensidade mais baixa, com parada para hidratação, o que acaba tornando o jogo um pouco mais lento e certamente a nossa vida muito mais difícil também. Mas a Insider, apoiadora desse vídeo, traz a solução. Essa camisa que eu uso nos vídeos, ela é anti-odor, facilita a transpiração e além disso ela não desbota. Além de ser básica, bonita e que cai bem em qualquer situação. Seja para um dia que você precisa de ajuda contra o calor num dia de trabalho ou para ir pro estádio com seus amigos. Inclusive para mim, na correria de credenciar, de ir pra tribuna de imprensa, muitas vezes num jogo muito quente, zona mista, coletiva, a Insider tornou a minha vida muito mais fácil. E eles têm camisas como essas, mas também uma série de outros produtos. E para você conhecer, eu tenho o cupom Felipe Simonetti que te dá desconto em todo o site. O link para você conhecer tá logo aqui em cima na descrição e acessando por ele, o cupom vai ser aplicado automaticamente. E aí, falando do trio de frente, eles têm um comportamento muito particular. Nem sempre a gente vai ver eles rodando o campo inteiro, participando muito de saída de bola, participando muito de situações defensivas. Eles são jogadores que se movimentam menos pelo campo inteiro, para quê? Para guardarem energia e estarem sempre posicionados aonde eles conseguem ser mais definidores do jogo. E claro, vão se movimentar, vão para um lado, vão para o outro, baixo, atacam profundidade, mas quase sempre em situações mais terminais das jogadas. E o camisa 10, ele muitas vezes vai ser potencializado da seguinte forma: quando a gente vê os meias e volantes um pouco mais baixos e a dupla de ataque um pouco mais na frente, a tendência é você dividir um pouco mais a marcação do adversário e atrair também. Você empurrar a linha de defesa para trás e você atrair a linha de meio para frente. Nesse cenário surge um espaço maior no entrelinhas para o Garro conseguir flutuar e ter liberdade para ser criativo por ali. Quando a gente olha para a dupla de frente, aqui eu vou falar em especial do time titular, Yuri Alberto e Memphis Depay, a gente vai ver jogadores com características complementares e que vão ter movimentações complementares também. Um dos jogadores geralmente vai jogar um pouco mais de costas, vai baixar um pouco mais para fazer apoios, para gerar tabelas, para receber, fazer um pouco mais de um pivô, ainda que não seja aquele pivô tradicional, para encontrar o Garro de frente. E o Memphis costuma ser um pouquinho mais esse jogador, enquanto o outro tem mais explosão para atacar as costas da defesa, menos criativo e mais ofensivo para finalizar. Esse, o Yuri Alberto. Mas claro, também não vamos ficar restrito a isso. Em vários momentos a gente vai ver os dois atacando a profundidade. Importante dizer, essa verticalidade, esse movimento sempre vai acontecer. E o que é maneiro é que quando a gente olha para as opções de banco, mantém mais ou menos as características. O Romero consegue ser esse jogador um pouco mais de apoio e o Thales um jogador mais de explosão para atacar a última linha. E os números no Paulistão 2025 ajudam a gente a comprovar isso. O Thales Magno é o artilheiro do Corinthians até aqui na competição com 5 gols. O Yuri Alberto, o vice-artilheiro com 3 gols. Os jogadores mais definidores com mais gols. Quando a gente olha para os líderes de assistência do time, Memphis Depay e Angel Romero. Os dois jogadores que muitas vezes vão gerar mais apoios, vão ser menos terminais, mas vão dar o passe final para servir o companheiro. E pensando em criatividade, muito pela ausência do Garro no começo da temporada, a gente vai ver no Igor Coronado o jogador que consegue gerar mais situações de finalizações. Em média são 2 passes decisivos, passes para finalizações por jogo, além de 4 grandes chances criadas. Ou seja, divide bem claro, né? O 10 muitas vezes é o mais criativo, dá o último, o penúltimo passe. O Memphis e o Romero vão dar essa assistência final e o Thales e o Yuri mais infiltradores para concluir. E a gente também tem que falar desse Corinthians do Ramon Dias no momento sem bola. Eu gosto sempre de começar falando da pressão na saída de bola adversária. Em 2025 ainda não foi muito comum a gente ver o time sufocar lá em cima. Às vezes a gente até vê esse trio de frente que trabalha um pouquinho menos, até persegue, faz uma pressão ou outra, mas não são grandes referências de pressionar o jogo inteiro, mas trabalhando para fechar linhas de passe, muitas vezes dos zagueiros e do volante. Agora, quem realmente trabalha são os jogadores que vêm por trás, em especial os 2 meias e os laterais. Esses jogadores muitas vezes vão fazer a função de compensações, de coberturas, e eles que vão ajudar a subir a pressão. Então, quando os 3 da frente são superados, eles correm para frente para tentar sufocar. Mas aqui existem alguns problemas também. Muitas vezes vai existir uma divisão de referências. Por exemplo, se o adversário joga com 2 volantes e com os 2 laterais, pode ser que gere uma dúvida em qual jogador que eu salto. Além disso, pelo fato das distâncias muitas vezes serem um pouco maiores, os jogadores vão ter que correr mais tempo e às vezes nesse gap, nessa demora, nesse detalhe, o adversário consegue ter um pouquinho mais de espaço para criar e essa primeira pressão é rompida. Mas fato é que com o Ramon Dias não parece essa ser uma prioridade. Para mim, me parece ser um técnico que prioriza muito ataques rápidos e conseguir ter uma defesa sólida. Muitas vezes até num bloco médio, num bloco um pouco mais baixo. E aqui vai ficar interessante. E assim, depois de ver bastantes jogos do Ramon Dias no ano passado e nesse ano, eu acho que eu entendo um pouquinho de Corinthians. O que eu não entendo é você ter chegado até aqui no vídeo e ainda não ter deixado seu like e se inscrito aqui no canal. Eu prometo pra você que toda semana tem
em vídeos com essa mesma qualidade, sempre analisando com profundidade, fugindo do sensacionalismo. Então o convite tá feito, deixa o like, se inscreve e não esquece de ativar o sininho pra sempre acompanhar os novos vídeos por aqui. Mas voltando a falar de Corinthians, lembra lá no começo do vídeo que eu falei que pra gente entender o trabalho do Ramon Dias, a gente tem que olhar pra formação do time, esse 4-3-1-2? Pois é, aqui a gente vai passar uma linha e vai dividir o comportamento dos 7 jogadores de trás e dos 3 jogadores da frente. Os 3 não vão participar tanto no momento que o Corinthians baixa pra se defender um pouco mais. A ideia é até que eles poupem energia pra esperar, pra no caso de um contra-ataque, conseguirem ter explosão pra puxar essa transição. Um jogo que ficou muito claro quanto a isso foi o jogo de volta da Sul-Americana contra o Racing. Por mais que o resultado não tenha sido positivo, o Corinthians explorou muito essas transições com o trio de frente. Agora, falando dos 7 jogadores de trás, esses trabalham bastante. Esse trio, com um volante e 2 meias, eles balançam bastante pro lado da bola, o que a gente chama de balanço defensivo, justamente para tentar fechar o espaço que tá um pouco mais povoado, e eles vão compactar bastante com a outra linha, tirando qualquer possibilidade do que a gente chama de funil, nessa entrada da área, do centro do gol. E com isso o Corinthians consegue ser bastante efetivo, muitas vezes direcionando o adversário pro lado do campo ou em finalizações de média distância. E aqui vale um asterisco. Justamente por a gente passar essa linha e dividir o time, muitas vezes quando o Corinthians é empurrado para dentro da própria área, existe um espaço maior na base da jogada. Então pro adversário que quer ocupar o campo de ataque, circular um pouco mais, dificilmente os volantes são tão pressionados assim, até consegue ocupar bem o campo. O problema é que quando o Corinthians recupera a bola, consegue acelerar com muita velocidade e acionar o trio de frente. Conclusão, o trabalho do Ramon Dias é bastante interessante. Quando a gente olha pro trabalho dele no Vasco, o trabalho dele no Corinthians no ano passado, a gente vê que ele começou um trabalho em especial mais cauteloso, focando em conseguir ter um time que defensivamente funcionasse, para depois conseguir ter um time que ofensivamente fosse mais efetivo. Não à toa, um time que nem sempre faz questão de ter tantas posses muito longas. Quando entram no campo de ataque, quer verticalizar e procurar as costas da defesa. E o Yuri Alberto saiu muito bem no final da temporada passada assim, não à toa foi buscar artilharia. Além disso, é interessante ver como que a montagem de elenco é coerente pro trabalho do Ramon. Não tem tantos pontas, dribladores, tem jogadores com velocidade para explodir nas costas da defesa, tem opções de meias criativos com Garro e com Coronado, tem laterais de profundidade, tem zagueiros com capacidade de construir, em especial aí a gente vai falar mais do Ramalho, com mais qualidade para sair jogando, ainda que o Félix Torres, muitas vezes criticado, também consegue agregar isso no jogo, e vai ter 3 meias, um volante, 2 meias que trabalham bastante, com bastante intensidade. E a única preocupação que eu coloco é ter um elenco que funcione muito para esse estilo de jogo. Por mais que o Ramon coloque repertório muitas vezes ao longo das partidas, como eu expliquei ao longo do vídeo, a minha preocupação é quando a gente olha para médio e longo prazo. Será que o Ramon vai ficar tanto tempo assim no Corinthians? E se trocar de treinador, como que vai moldar esse elenco ou vai ter que contratar bastante? Eu gosto sempre de pensar mais em contratações que façam sentido pro clube do que exclusivamente pro treinador. Agora, o trabalho para mim é indiscutível. Não só o desempenho acontece nas partidas, como a gente vê também resultado. O Corinthians teve uma arrancada brilhante no Brasileirão 2024, saindo de uma luta contra o rebaixamento para cavar uma vaga na Libertadores 2025 e começa o Paulistão como o melhor time até aqui. Efetivamente, falando de campo e bola, é um time que promete para essa temporada.